Olá, está no ar o TV Câmara Entrevista. Nesta edição vamos falar sobre os 250 anos da Câmara de Porto Alegre. Vamos trazer o resgate histórico, destacar a importância do parlamento e os desafios para o futuro do Legislativo Municipal. Para isso, o nosso convidado é o mestre em ciência política, estudante de história e pesquisador do memorial aqui do Legislativo, Guilherme Falcão Goulart. Guilherme, seja muito bem-vindo aqui ao TV Câmara Entrevista. TV Câmara, muito obrigado pela presença. Muito obrigado, eu que agradeço a honra de participar desse programa tão importante para falar sobre a história da Câmara de Porto Alegre. Tá certo, e um desafio, né? A gente vai tentar trazer toda essa história de 250 anos em alguns minutos aqui de programa e, evidentemente, né, trazendo os principais fatos, né, o que marcou a história em todo esse tempo. A Câmara que completa 250 anos no dia 6 de setembro, né? Deste ano, 250 anos, uma história que está basicamente ligada, né, com a história da capital. Né? A capital fez 251 anos, a Câmara 250, então história conjunta ali, correm abraçadas essas duas trajetórias, né, digamos assim. Sim, totalmente, assim, é o que acontece, né, lá no século XIX, XVIII, lá no século XVIII, né, a capital, na verdade, da capitania de São Pedro do Rio Grande do Sul, que na época era o nome, né, dado ao que hoje é o estado do Rio Grande do Sul, ela era em Rio Grande, né, na cidade de Rio Grande, que existe até hoje, né. Só que em 1763 ocorre uma invasão espanhola, né, porque naquela época a coroa portuguesa e a coroa espanhola tinham muitas lutas políticas, brigas, né, sobre o domínio aqui da região sul do Brasil, né. Então tinha aquela questão da colônia do Sacramento, etc. Aí o que acontece é que com essa invasão espanhola, os oficiais e burocratas do governo da capitania saem correndo, digamos assim, nas pressas para Viamão e transferem a capital para Viamão junto com a Câmara Municipal, que vai junto para Viamão, né? Só que 10 anos depois, em 1773, né, um ano depois da fundação da cidade de Porto Alegre, que na época se chamava Freguesia de Nossa Senhora da Madre de Deus de Porto Alegre, que é um nome gigante, né? Aqui na Câmara, inclusive, sempre que a gente vai fazer as visitas orientadas na sessão de memorial, né, que é um projeto bem bacana que a gente faz com escolas, com instituições que vêm aqui para aprender sobre a história, sempre que eu tenho que falar esse nome, eu tenho que dar uma pensada, porque é um nome muito grande. Né? Tomar um fôlego, né? Tem que tomar um fôlego, porque é um nome é difícil de lembrar às vezes, né? E aí, né, em 1773, então, a Câmara, o governo da capital, né, da capitania, então ela passa de Viamão, de Arraial do Viamão, para a cidade de Porto Alegre, que na época nem era considerada uma cidade, ela era apenas uma freguesia, né? Porto Alegre, ela é, na verdade, um desmembramento de Viamão, né? Ela surge de Viamão. E quando a capital passa para cá, a Câmara Municipal também vem para cá. Porque uma coisa que é interessante da gente entender, né, é que naquela época a Câmara Municipal ela tinha funções e ela tinha um raio de atuação muito diferente do que é hoje. Então, a Câmara Municipal sempre ela acompanhava o governo do Estado, o governador da capitania, no caso, né? Então, quando ela era o governo era em Rio Grande, a capitania era em Rio Grande. Quando era em Viamão, a Câmara era em Viamão. E quando era em Porto Alegre, a Câmara vem para Porto Alegre. Não existiam outras câmaras municipais aqui na capitania. Era só a da capital que acompanhava o governo. Né? Quer dizer, hoje a gente pensa, né, na Câmara de Vereadores e é difícil, né, a gente visualizar esse retrato do passado, né? Então a gente vê a Câmara de Vereadores e evidentemente imagina ela como ela é hoje, né? Mas como o Guilherme traz aqui, ela não era nem em Porto Alegre, né, na verdade. Exatamente. A Câmara Municipal, na época, ela era, para fazer uma analogia, tá? É só uma analogia. Ela é como atualmente é a Assembleia Legislativa do Estado, dos deputados estaduais. Porque a Câmara ela tinha jurisdição sobre a capitania inteira. Não era só sobre a cidade de Porto Alegre ou sobre a cidade de Viamão, né? Então ela tinha um grande poder de atuação nesse sentido. Né? Não eram vereadores ainda na época, né? Não tinha esse contexto, esse nome de vereador, essa denominação, ou já tinha? Assim? Olha, nos livros consultados, assim, normalmente aparece a denominação vereador. Vereador, assim,
Só que esse nome, ele vai mudando ao longo do tempo, né? Como a gente vai conversando ao longo aqui no programa, né? Então, depois vai ser conselheiro, aí volta a ser vereador depois. Então, isso aí vai mudando muito ao longo do tempo, assim, né? E em 1773, então, o que acontece é que o governador da época, que se chamava José Marcelino de Figueiredo, que é um governador bem importante, né? Ele que determina, por ordens também do Marquês de Lavradio, se eu não me engano, que era o vice-rei da época, o Marcelino que determina essa mudança de Viamão para Porto Alegre, da capital. Com isso, a Câmara vem junto. Só que houve um grande conflito naquela época entre os vereadores e o governador Marcelino. Porque a gente tem que pensar, né, que os vereadores da época, que estavam em Viamão, né, há 10 anos estavam em Viamão, né, desde 63, quando a Câmara foi de Rio Grande para lá, eles eram homens de propriedades, eram homens abastados, grandes comerciantes. Isso que eu ia te perguntar também, né? Quem eram essas pessoas, né? Quem eram esses vereadores, né? Como é que eles se alçaram, né, ao cargo de vereador, né? Se existia algum processo de escolha, né, desses representantes, né? Sim, isso é muito importante de falar, inclusive, né? Na verdade, os vereadores eles eram escolhidos pelos homens, chamados homens bons, né? Que é o termo que se usava, assim. Existia uma grande distinção na época, uma distinção social entre os homens bons, que seriam assim, homens superiores da elite, intelectuais, pessoas, digamos, consideradas de uma elite no geral, e os outros, né? E esses homens bons, na verdade, que escolhiam os vereadores, né? Então, normalmente, esses vereadores eram pessoas abastadas, sempre católicos, né? Era importante a religião na época. Eles eram homens de posses, eles eram normalmente, apesar de não estar na lei, mas o fenótipo da pessoa ser branca e não negra, na época existia escravidão ainda, né? Isso era importante também. Homens sempre, mulheres afastadas dessa atuação política, né? Então sempre homens emancipados, digamos assim, normalmente de mais de 25 anos. Esse era o perfil geral dos vereadores que atuavam naquela época, né? E são esses vereadores que entram em conflito com Marcelino em 1773, porque eles não queriam colocar toda a sua propriedade, a sua residência, que eles estavam bem estabelecidos em Viamão, para Porto Alegre. Essa mudança, né? Essa mudança. Então, o que ocorre é que só em 1778, 5 anos depois, é que o Marcelino, depois de muita briga política, ele consegue finalmente com que os vereadores coloquem as suas residências em Porto Alegre. Então, e o que faziam esses vereadores na época, Guilherme? Eles tinham essa função de legislar, que, né, a gente vê hoje, votação de leis, ou eles tinham outras atribuições? Qual era o contexto, o cenário da época nesse sentido, de uma casa legislativa, digamos? A Câmara era bem diferente do que é atualmente, né? A Câmara de Vereadores, na verdade, ela... tem um detalhe, inclusive, claro, né, para falar, que em 1809 ocorre uma divisão, são 4 cidades se tornam vilas, são alçadas à categoria administrativa de vilas aqui na capitania. Então, Porto Alegre, que não era uma vila, é alçada à categoria de vila, e assim como Santo Antônio da Patrulha, né, que é uma cidade que até hoje existe, né, Rio Pardo, que é uma das cidades mais antigas também, e Rio Grande. Então essas 4 cidades passam a ser vila, né? Rio Grande, acho que, se eu não me engano, já era, inclusive, uma vila. E essas 4 cidades, elas passam a ter câmaras municipais próprias. Então, a partir de 1809, se antes a Câmara Municipal só era uma, da capital, e ela tinha a jurisdição da capitania inteira, agora essas 4 câmaras, elas dividiam o estado entre 4 partes, né? Pode retomar, desculpa. E qual era a função, né, desses vereadores, né? O que eles faziam? Se era a votação de leis, se isso já era próprio da Câmara de Vereadores naquela época? Então, a Câmara Municipal naquela época, ela assumia as funções do Poder Executivo também e do Poder Judiciário, muitas vezes, tá? Porque naquela época não tinha prefeito, né? O cargo de prefeito, ele foi criado só em 1891, após a proclamação da República, né? E não era nem prefeito que era chamado, era intendente. Né? Então, no século XIX e XVIII, a Câmara ela não tem funções só estritamente legislativas, né? Ela também abarca essas funções do Poder Executivo e Judiciário. Tanto que a composição da Câmara na época, tá, lá no século XVIII, quando ela surge aqui em Porto Alegre,
Ela é composta por 3 vereadores só. Existiam 2 juízes ordinários, chamados juízes de ordinários. Eles não precisavam ter formação em direito, tá? E eles se revezavam no cargo, tá? E esses juízes, um desses 2, ele era sempre responsável por ser o presidente da Câmara, no sentido de pautar as reuniões e convocar os vereadores para serem reunidos. Por fim, a gente tinha a figura de um procurador também. Um procurador. E então a gente vê que esses oficiais camarários, que nem é chamado na época, né, os oficiais da Câmara, eram um número bem reduzido, né? Hoje em dia nós temos 36 vereadores. Sim. Naquela época tinha 3, mais os 2 juízes e o procurador, né? A figura desses 2 juízes, inclusive, acho que no começo do século XIX, ela é substituída por um juiz de fora. Então esses 2 juízes eles passam a não existir mais e tem o juiz de fora que começa a ter as mesmas atribuições que os 2 juízes ordinários tinham, né? E é legal a gente fazendo esse paralelo, né, até para a gente comparar, né, de como surgiu e como evoluiu o processo legislativo, né, o processo de construção da história da Câmara, né, porque hoje a gente olha para trás, né, e vê que, evidentemente, tem uma história muito grande, muito rica, de vários personagens, né, que marcaram a história, mas que passou por todo esse processo, né? Por exemplo, citaste que são 3 vereadores, né? Hoje nós temos 36, e, por exemplo, hoje nós temos várias bancadas, né? Como é que era a divisão partidária na época, né? Se nós tínhamos mais partidos, 1 partido, 2 partidos, como é que era naquele momento ali? Sim, essa questão partidária é muito interessante, porque hoje nós vemos, assim, a Câmara de Porto Alegre, pelo menos na minha visão, tá, é uma Câmara extremamente plural. Assim, ela representa diversas camadas da população, né? São 36 vereadores de 15 partidos, se eu não me engano, hoje em dia. Então, é um cenário muito diferente tanto do século XX quanto dos séculos anteriores, né? Então, para ter uma ideia, com a proclamação da República, por exemplo, tá, lá em 1889... a Câmara ela passa a ser chamada de Conselho Municipal, né? Ela troca o nome. Então, o nome dos vereadores, então, eles passam a ser chamados de conselheiros, né? E a composição partidária naquela época era extremamente diferente. Por exemplo, naquela época, o partido que dominava a política aqui no Rio Grande do Sul, lembrando que naquela época existiam partidos regionais no Brasil. Então existia o Partido Republicano Paulista, o Partido Republicano Rio-Grandense, etc. Né? Hoje em dia é proibido, né, pela legislação, a gente ter partidos regionais, eles têm que ter uma amplitude nacional. Né? E o PRR, que era o Partido Republicano Rio-Grandense, um dos fundadores é o Júlio de Castilhos, uma figura importantíssima aqui do Rio Grande do Sul, governador do estado. Esse partido ele dominava a política rio-grandense e também a política porto-alegrense. Então a Câmara, até 1916 mais ou menos, por exemplo, desde a proclamação da República, né, nesse período do Conselho Municipal, a Câmara só tinha vereadores, conselheiros, né, do PRR, do Partido Republicano Rio-Grandense. Então era uma hegemonia total. Se eu não me engano, lá em 1916 surge uma oposição, ali, um outro partido com um membro, né, que começa a ter um pouco de oposição, né. A gente tem que lembrar que naquela época tinha muita fraude eleitoral, a época da Primeira República, né, República Velha, digamos assim, né, que vai de 89 a 1930, é uma época de muita fraude eleitoral, então era muito fácil para esses partidos e figuras políticas que estavam hegemônicas no poder se manterem tempos e tempos, né, no poder, né? Então a gente tem, por exemplo, o Júlio de Castilhos, né, que é um político muito importante da filosofia positivista aqui no Rio Grande do Sul. Ele produz vários herdeiros de políticos que governam o estado e a capital por muito tempo. Tipo, por exemplo, o Borges de Medeiros, né, que é também um caudatário, né, um seguidor do Júlio, né, e ele governa o estado por décadas, muito tempo, né. Aqui em Porto Alegre a gente tem outra figura do PRR também, que é o José Montauri, né, que hoje dá nome a um edifício, né, ali no centro, o edifício José Montauri, ele foi intendente. Que foi sede em algum momento do Legislativo também, né? Belíssima observação, ele foi sede do Legislativo durante entre 1949 e até 86, ele foi sede do Legislativo, né. Então a gente tem essas figuras bem marcantes, né? A partir de quando, Guilherme, a gente consegue ter uma concepção da Câmara mais ou menos como a gente tem hoje, assim, com mais partidos, com vereadores distribuídos, eleitos pelo voto, assim, a partir de quando, assim, para a gente fazer esse recorte também nessa trajetória de 250 anos? Então, assim, o que acontece aqui, depois então do fim do Império, né, com a proclamação da República, a Câmara, ainda naquele período do Conselho que eu estava falando antes, né, ela ainda tinha
muitas atribuições. Na verdade, no Segundo Império, no primeiro e Segundo Império, tinha aquelas atribuições de poder executivo, judiciário e legislativo juntos. Né? Com a figura do intendente sendo criada, do prefeito em 91, já tem esse poder executivo um pouco mais consolidado. Né? Então, a Câmara ela passa a ter muitas, digamos, atribuições que são, por exemplo, de cuidar do orçamento da cidade. Né? Uma coisa que a Câmara fazia muito era atender à solicitação de entidades da cidade que pediam, por exemplo, uma diminuição de impostos, isenção de impostos, né? Então isso ocorria muito. Já começa a ficar mais parecido com os dias de hoje. Já começa a ficar um pouco parecido. Tem o prefeito, questão do orçamento, etc. Né? Aí o que acontece é que, durante a Primeira República, fica mais ou menos, né, a Câmara funcionando nesse padrão que eu falei. Em 1930, né, com a Revolução de 30, o Getúlio Vargas né, toma o poder no Brasil, etc., que é um gaúcho, né? E aí o que acontece é que a Câmara Municipal é fechada. Né? É um período de ato, né? Porque o Getúlio Vargas tinha um viés mais ditatorial, era uma revolução, né? Então havia grandes mudanças serem feitas no país, né? E aí a Câmara ela é reaberta por um período muito breve depois que a Constituição Nacional de 1934 é aprovada. Né? E aí a Câmara é aberta agora com voto proporcional. Né? Hoje em dia a gente tem o voto proporcional para vereadores. Antes desse período que ela é reaberta, esse voto proporcional não existia. Isso era uma outra coisa que fazia com que os mesmos partidos sempre fossem reeleitos e não havia uma pluralidade. Porque o voto proporcional, né, na teoria da ciência política, ele é criado para isso, ele é criado para representar as minorias, né? É diferente do voto majoritário, né? Só para o telespectador, claro, né? Claro. Assim, o voto majoritário é aquele que elege o prefeito, o governador do estado, né? Que tu vota numa pessoa, digamos assim, né? O voto proporcional, né, ele tem todo um cálculo de quociente eleitoral, etc., que ele distribui as cadeiras de uma maneira mais plural, né, para representar justamente, dar voz às minorias no parlamento, né? Tu pode até votar no vereador pessoalmente, mas tu pode votar no partido, na chapa também, né? Então, o voto proporcional, que era muito defendido, inclusive, pelo Assis Brasil, que é uma figura bem importante do Estado, que foi uma pessoa que se revoltou, inclusive, contra a ditadura que eu chamo porque o governo do Estado, na década de 20, ali, Borges de Medeiros, era do Partido Republicano Rio-Grandense, e eles eram bem autoritários, né? O Assis Brasil ele se revolta na Revolução de 1923 e ele era um grande defensor do voto proporcional. Isso aí muitas pessoas não sabem, né? Então é importante citar. E aí, então, a Câmara ela é reaberta, voltando, né? A Câmara é reaberta daquele período da década de 30, só que em 37, logo depois que ela é aberta... Estado Novo. Aí, ditadura Vargas, né? Que vai até 45, a Câmara é fechada novamente. E aí ela se torna um conselho técnico-administrativo. Né? Ela basicamente ela perde muito poder. Porque basicamente ela se torna muito dependente dos poderes executivos, né? Dos órgãos do governo federal, etc., né? do governador do estado. E ela se torna basicamente um órgão técnico, burocrático. Né? E isso dura até 45. Aí, finalmente, em 45, respondendo a tua pergunta... Em 47, na verdade, né, depois da redemocratização, depois da queda do Getúlio Vargas, tá? E nós temos a Constituição Nacional de 1946 e a Constituição Estadual de 1947, se eu não me engano. Aí sim a Câmara toma a cara que ela tem hoje. É nesse momento que ela toma a cara que ela tem hoje, que aí, agora no resto da conversa, a gente vai continuar falando também. Sim, e é importante, né, Guilherme, a gente pontuar que o quanto os eventos nacionais também impactam, né, no processo de transformação dos legislativos, especialmente o de Porto Alegre, que a gente está se detendo neste momento, né, em função dos 250 anos, como esse processo nacional, da história nacional política, ele também impacta, né, nesse processo. Né? Por exemplo, de 37, né, depois também tem o período da ditadura militar também, né, que também tem que a Câmara aqui de Porto Alegre também tem um papel importante nesse processo, né? Mas para a gente não perder a linha da história aqui, então, logo depois, 47, né, a gente já tem
um formato mais ou menos como a gente vê hoje, assim, né? Quando a gente consegue visualizar, quando pensa em Câmara de Vereadores, né? Com eleições e tal, né? Um pouco mais de diversidade. E também é dessa época, né, Guilherme, até me corrija, que é eleita a primeira mulher aqui da Câmara de Vereadores, né? Julieta Battistioli, que dá o nome, né, à nossa Escola do Legislativo, né? Exatamente. Então, a partir de 1947, né, 1947 ocorrem as primeiras eleições para a Câmara Municipal no modelo que ela tem hoje, tá? Então, a partir de 47, a Câmara, ela começa a ter funções estritamente legislativas, que é a função que ela tem até hoje, né? Já tem a figura do prefeito como poder executivo, a Câmara só cuida do legislativo, né? Diferente das épocas anteriores, início, que ela juntava várias funções, né? Era meio uma mistureba, assim, né? E sim, uma das coisas interessantes dessa época é que com o voto proporcional, né, e com a criação de vários partidos políticos de âmbito nacional, né, que são criados e disputam as eleições, a Câmara finalmente ela tem, com as eleições de 47, várias bancadas de partidos diferentes, né? Então nós temos o Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, por exemplo, que é um partido muito importante aqui na história do Rio Grande do Sul, né? É um partido do Getúlio Vargas, né? Que o Getúlio Vargas foi presidente, depois em 54. É o partido de figuras como Alberto Pasqualini, que é uma figura bem importante porque ele é um teórico, um ideólogo do trabalhismo, né? Da teoria do trabalhismo, que depois teria outros caudatários como o Leonel Brizola, que é gaúcho também. Nós temos o PSD, o Partido Social Democrático, né, que é um partido bem grande também aqui na política nacional. Temos a UDN, a União Democrática Nacional, que é um partido mais conservador, né, que sempre teve uma retórica muito antivarguista em âmbito nacional. Citei esses três que são os maiores no âmbito nacional. E aqui, na Câmara de Porto Alegre, o PTB faz a maior bancada nas primeiras eleições, né? Se eu não me engano, o PSD faz a segunda maior bancada. A UDN nunca foi muito forte aqui na Câmara, tá? Sempre teve em torno de 2, 3 vereadores, assim, acho que no máximo 4. E a Julieta... muito forte nacional, né? Nacionalmente a UDN, né? Muito forte nacional. Tanto que a UDN, no âmbito nacional, ela disputava sempre na Câmara dos Deputados ser a maior bancada com o PSD. E o PTB nem disputava, assim, né? Mas aqui o PTB é muito forte, né? Trabalhismo, né? E a Julieta Battistioli, nesse âmbito, então, de aumentar a representatividade e a pluralidade na Câmara, a Julieta é eleita, né? Ela é eleita como suplente, tá? Ela não é titular, mas ela assume o mandato de vereadora ainda em 47, se eu não me engano, por alguns períodos, substituindo o vereador titular, né? Que se ausentou por alguns períodos. A Julieta era uma militante comunista, ela era afiliada ao Partido Comunista do Brasil. Hoje em dia o Partido Comunista do Brasil é o PCdoB, mas na época o Partido Comunista do Brasil era o PCB, né? O Partidão, o famoso Partidão, né? E a Julieta, só que o que acontece? No governo do Eurico Gaspar Dutra, né, que ele assume pós-queda do Getúlio, ele é eleito em 46, nesse governo dele, o PCB é colocado na ilegalidade, que é uma coisa que ocorre várias vezes com os comunistas na história do Brasil, né? E a Julieta, então, ela é eleita por um outro partido, né? Aqui, em Porto Alegre específico, o Partido Social Progressista, o PSP, ele pega vários comunistas e os comunistas, então, são eleitos por esse partido. Então, a Julieta é eleita pelo PSP. Assim como o Marino dos Santos, que é um vereador que, se eu não me engano, foi o mais votado da primeira eleição, ele também é comunista e também é eleito pelo PSP como titular. Inclusive, pequeno parênteses, Claro. O Marino dos Santos, ele tem uma trajetória bem interessante, porque na primeira legislatura ele é preso várias vezes e ele se ausenta da Câmara por meses, assim. E aí até nas atas, nos anais da Câmara, né, que é onde está tudo registrado, as conversas dos vereadores, tem conversas dos vereadores, assim, falando sobre isso, né, sobre essa questão do Marino, né. Aí ele consegue reassumir o cargo dele. É porque ele era um agitador, assim, né, ele era comunista, naquela época era complicado se autodenominar comunista, né. E a Julieta era uma dessas vereadoras, voltando para ela, né? Ela era uma operária de chão de fábrica. Era uma mulher de classes populares, ela tinha ali o distrito eleitoral dela e região dela era o que hoje é o 4º distrito, né? Que era uma região operária, historicamente, aqui em Porto Alegre, Navegantes, São Geraldo ali, etc. E ela, então, tem essa honra, digamos assim, de ser a primeira mulher eleita para a Câmara, né? E é interessante porque depois a outra mulher que vai ser eleita, né,
para a Câmara de Vereadores, aí como titular já, é a professora Dercy Furtado. Mas lá na década de 70, tá? Então, assim, a Julieta foi eleita em 47, se passaram aí... Olha o tempo, né? Quanto tempo, né? Assim, é meio triste, assim, né? Que demorou tanto para uma outra mulher ser eleita, né? Aí, a partir da Dercy Furtado, começa a expandir um pouco mais, as mulheres começam a ocupar mais espaços aqui, né? E uma outra coisa, o último ponto, assim, acho que é importante de falar dessa primeira legislatura, é que é a primeira vez que os vereadores começam a receber remuneração pelo trabalho de vereadores. Até 47 não existia salário para os vereadores. E por que isso é muito importante na minha visão, assim, né? Porque esse processo de profissionalização da política, tá? Mas profissionalização aqui, muitas vezes as pessoas enxergam como algo pejorativo, mas não é pejorativo. Porque quando o vereador ou a vereadora tem um salário para trabalhar na Câmara, isso faz com que pessoas de classes populares, de classes não tão abastadas, consigam ter acesso... Pode participar, né? Participar da política. Porque antes, assim, desde o século XVIII, XIX, eram só os homens bons, né? Eram homens ricos de posse, né? E aí, quando tu bota um salário, as pessoas dessas classes mais populares conseguem ascender a esses cargos, como é o caso da Julieta, que era uma operária de chão de fábrica, né? Trabalhava na Renner, Indústrias Renner ali. Então, isso é um processo muito interessante, né? E até hoje os vereadores têm remuneração, né? Essa possibilidade de remuneração é muito democratizante. Vem dessa época também, né? E isso a gente está falando, né, Guilherme, do processo político, né? Isso a gente também corre em paralelo também o aumento da população na cidade, né? A questão geográfica da cidade, a movimentação, a economia, as demandas sociais, né? Porque a Casa Legislativa ela acaba também com a evolução da história, né? E da inclusão a partir também desse momento que é importante, que marca esse processo que o Guilherme citou, se tornando como se diz aqui, né, comumente, um tambor da sociedade, né, ecoando essas vozes que estão se projetando no cenário político e social, né. Então, esse também é o contexto em que a gente está vivendo, né. A evolução política ela também vai acompanhando a evolução da população, da economia, né. Tem todo esse processo também, né. Sim. Exatamente, é como você falou antes, né, se a política nacional ela está umbilicalmente conectada à política local, todas as transformações da sociedade também estão conectadas, a gente não pode separar uma coisa da outra, né. Então, por exemplo, o número de cadeiras, por exemplo, que tem na Câmara de Vereadores é algo que acompanha o crescimento populacional da cidade de Porto Alegre, né. Então, lá no em 1773, quando a Câmara Municipal é fundada aqui em Porto Alegre, né, se eu não me engano, a população era de 1.700 e poucas pessoas. 1.700 pessoas. Muito pouca gente, né? E, isso até explica, talvez, o fato dos vereadores da época não terem o desejo de mudar de Viamão para uma cidade que era muito pequena, né? Porto Alegre vai ganhar o status de vila, né? Só em 1809, como eu falei, e depois vai ganhar o status de cidade mesmo, né? Essa denominação administrativa só em 1822. A população de Porto Alegre vai evoluindo aos poucos, então em 1800 ela já tinha cerca de 3 mil habitantes, né? E aí lá em 1878, mais ou menos, tem um censo, né, ali da cidade, a população já aumenta já para cerca de 30 mil, 40 mil pessoas, assim, né? Não lembro do número exato, né? E hoje em dia nós temos 1,5 milhão de habitantes, né? Então, é importante a gente lembrar que em 1947, né, voltando para aquela linha do tempo, eram 21 vereadores eleitos. 21. Tá? E eles continuaram sendo 21 vereadores eleitos até 1982, as eleições de 1982, tá? Que são as eleições para a 9ª legislatura aqui da Câmara, que vai de 83 a 88, que passam a ser 33 vereadores. Aumenta o número, né? E ali na década de 2000, né, o número aumenta então para 36, que é o número que nós temos atualmente, né. Esse número de cadeiras, ele segue as diretrizes tanto da Constituição Federal, que tem artigos sobre isso, quanto da lei orgânica da cidade, né, que é tipo a Constituição da cidade, né. Então é bem importante. Certo. Num outro período também, né, a gente citou aqui
que há também uma ruptura, né, no processo nacional, né, político, que foi a período da ditadura, 64 a 85, né? Como é que também, como é que foi o papel da Câmara aqui de Porto Alegre, né? Qual é o contexto daquela época aqui na capital também, Guilherme? Então, essa parte da história é muito interessante, né? Eu aproveito até para falar que aqui na seção de memorial, né? Eu sou pesquisador da seção de memorial da Câmara, que cuida da memória da Câmara e de Porto Alegre, né? Nós estamos fazendo um projeto chamado Projeto Legislaturas, e nós vamos lançar 2 livros, né? Um vai ser lançado agora em setembro. Opa! Né? Estou fazendo uma propaganda aqui, porque é um livro que é fruto de um trabalho de pesquisa bem amplo, bem cansativo, mas muito bem feitinho, assim. E esse projeto Legislaturas é dividido em 2 livros, né? O outro livro possivelmente sairá no ano que vem, né? O primeiro livro, ele trata das legislaturas da Câmara de 47 até 88, né? Então pega ali o período da redemocratização. Pega todo o processo? O período da redemocratização pós-Estado Novo, a ditadura militar e o começo da redemocratização, até a Constituição Nacional de 88. A segunda parte do livro vai pegar de 89 até os dias atuais, até a legislatura atual. Atual não, a passada agora, né? Que foi até 2020. E nesse processo de pesquisa nós achamos muitas informações muito interessantes, né? A política porto-alegrense, tá, em 47 até 64, ela tem um predomínio aqui na Câmara Municipal do PTB, do Partido Trabalhista Brasileiro. Então ele domina o número de cadeiras de vereadores eleitos, né? De 47 a 64. É impressionante o predomínio, assim, né? Tem muitas vezes o PTB elegia uma bancada que era quase a metade da Câmara, assim, quase eram 21 vereadores, elegia 9, assim, era uma maioria bem significativa, né? E, como eu disse, o PSD ele é um outro partido que também, volta e meia, tem algum certo poder. Um partido que surge, tá, nas próximas eleições, na década de 50, principalmente, é o PDC, Partido Democrata Cristão, né? Que é um partido aqui que ele tenta resgatar todas as noções de democracia cristã de partidos da Europa, né? Que um contexto pós-guerra existe uma ideologia da democracia cristã e esse partido ele tenta meio que importar esse tipo de ideologia. Um dos fundadores do partido foi vereador aqui da Câmara, que é o José Sperbi Sanseverino, faleceu recentemente, inclusive, se eu não me engano, esse ano passado. O PDC, por exemplo, foi o partido que o Loureiro da Silva, né, que é uma grande figura aqui de Porto Alegre, prefeito 2 vezes aqui em Porto Alegre, é o partido que ele foi eleito em 60 para 63, se eu não me engano, no começo da década de 60. E o PDC ele começa a ganhar bastante poder. No finalzinho, perto do golpe de 64, né, do movimento de 64, civil-militar ali, essa situação se mantinha, né? Surge um outro partido também, que é o MTR, que é o Movimento Trabalhista Renovador. E o MTR ele é fundado pelo Fernando Ferrari, que é uma figura bem conhecida aqui do Rio Grande do Sul, que dá nome àquele famoso prédio do skate, da rampa de skate, o prédio administrativo do... E o Loureiro tem uma estátua aqui na frente também da Câmara. Isso, o Loureiro tem uma estátua aqui na frente da Câmara, a Avenida Loureiro da Silva. Né? E o MTR ele surge, né? E ele é muito interessante porque no debut eleitoral dele, que é nas eleições, se eu não me engano, de 1964, se eu não me engano. Posso estar enganado com 60, mas eu acho que 64. O MTR ele faz a segunda maior bancada da casa, assim, de estreia, assim, né? E ele pega alguns membros do PTB, vão para ele, né? Até porque o Fernando Ferrari era do PTB e foi pro MTR. Então, em 64 o contexto é uma Câmara dominada pelo PTB ainda, um MTR muito forte, que também era trabalhista, então a gente tem uma ideologia de esquerda muito forte na Câmara, né? E em 64 começa é eleito, em 63 é eleito para tomar posse em 64 o prefeito Sereno Chese, que foi vereador aqui da Câmara, foi presidente da Câmara também, e ele era do PTB também, e ele era trabalhista, de esquerda, etc. Esse era o contexto da cidade quando ocorre, em 31 de março de 64, o movimento civil-militar que derruba o Jango, o presidente do Brasil. O Sereno Chese, o prefeito, é cassado, chega a ser preso durante uns dias, mas é solto. E a Câmara Municipal, em 65, né, a ditadura militar, ela baixa um ato, né, que faz com que todos os partidos políticos existentes fossem extintos, né? Então o PTB é extinto, a UDN é extinta, o PDC, todos esses que eu falei.
E aí surge em 66 o sistema bipartidário no Brasil inteiro, que é a Arena e o MDB. Arena e MDB. E aí, o que é muito interessante é que esse poder hegemônico que o PTB tinha é todo transferido, que o PTB tinha, foi todo transferido para o MDB. Então, durante toda a ditadura militar, o MDB se torna a maior bancada da casa, assim, ele elegia bem mais vereadores que a Arena, que era o partido do governo, da situação, né? E é muito interessante a gente perceber isso, como que vários vereadores, né, na nossa pesquisa a gente percebe, vários vereadores que eram do PTB há anos migram para o MDB, né, enquanto a Arena, ela normalmente recebe migração de partidos mais à direita, como a UDN, membros da UDN, do PSD, que era um partido meio centrão, assim, né? Então essa mudança em 64 é muito interessante. Curioso, né? Curioso. A origem, né, de como as coisas acontecem, né, de como é que ela vai se proceder na história e resultar no passo a passo, no processo, né? E foi um legislativo que ele se manteve, né? Ele se manteve em funcionamento, aberto, né? A Câmara Municipal, né? A Câmara Municipal foi um bastião da democracia aqui, a minha visão pelo menos ali, né? E a visão de outros pesquisadores, assim. Porque o que acontece, no decorrer da ditadura, nós temos 6 vereadores cassados, né? Então, nós temos, em 64 a 68, que é a 5ª legislatura, né? Nós temos o Alberto Schroeter, que era do Partido Republicano, ele foi cassado. E nós temos o Hamilton Chaves. Né? O Hamilton Chaves, inclusive, era assessor de imprensa, salvo engano, assessor de comunicação do Leonel Brizola, na época da campanha da legalidade. Ele era bem conectado ao Brizola. E ele é cassado também, né? Direitos políticos suspensos, aquela coisa toda. Nós temos também, depois, o Índio Brum Vargas, que é um outro vereador que foi cassado também. E o Dilamar Machado, também é cassado. O Dilamar, inclusive, que é nome de um salão nobre aqui na nossa Câmara, né? Por fim, nós temos talvez o mais famoso de todos os cassados, que é o Glênio Pérez, né? Ele é cassado no final da década de 70, era do MDB, né? Antigamente ele era do MTR, mas que nem eu falei, MTR e PTB, o pessoal migrou todo pro MDB, né? E ele é cassado, hoje em dia ele dá nome a uma região da cidade bem famosa, o Largo Glênio Pérez, e dá nome também ao nosso teatro, Teatro Glênio Pérez aqui na Câmara, né? O Glênio é cassado e alguns dias depois o Marcos Klasman também é cassado. Ambos eram de esquerda, né? Abertamente de esquerda, etc. O Klasman era do MDB também. E nessa época a Câmara, um exemplo mais claro, eu acho, da Câmara como um bastião da democracia e do processo de redemocratização é um episódio que ocorre em 79, né? Porque o Klasman e o Glênio são cassados ali na década de 70, se eu não me engano, em 77. Em 79, no começo do processo de reabertura democrática, né, proposto pelo presidente general Ernesto Geisel, né, porque a ditadura já estava um pouquinho decadente, né, apresentando sinais de desgaste, de baixa popularidade. Nesse processo, o general Geisel e o Congresso, etc., fazem a lei da anistia, a famosa lei da anistia, né, que faz com que vários exilados voltem para o Brasil, etc. A Câmara de Vereadores, vendo isso, fala, bom, vamos então reempossar o Glênio Pérez e o Marcos Klasman, já que eles foram cassados, tiveram os direitos políticos suspensos por 10 anos, né? Vamos reempossar. Só que ainda era ditadura. E aí nós temos, inclusive, um trecho muito interessante do documentário sobre o Marcos Klasman, que o Cleon Guatimozin, que é uma figura bem famosa aqui da Câmara também, que na época era presidente da Câmara, do MDB, ele narra esse processo. É muito interessante, né? O vereador Guatimozin, que faleceu há alguns anos já, acho que 2021, se eu não me engano, ele narra como que houve pressões, né, do governo federal para não dar posse ao Klasman e ao Glênio Pérez. Muita pressão, né? Ele narra que chegaram a cercar com um aparato policial o prédio onde a Câmara ficava, na época, né? E a Câmara bateu o pé, os vereadores, o Cleon Guatimozin também, e eles conseguiram fazer com que o Glênio Pérez e o Klasman entrassem na Câmara, mesmo com aquele cerco, com aquela situação de tensão, com ameaças vindas de cima do governo federal. E numa sessão muito rápida, eles fizeram muito rápido. Assim, eles entraram, deram posse para os dois, reempossaram no caso, acabou a sessão. E eles conseguiram com que os 2 vereadores fossem reempossados. Então, isso é só um exemplo emblemático, né? Emblemático, né, desse papel de resistência da Câmara durante esse período autoritário, né, sombrio da nossa história. Assim. Perfeito. Guilherme, a gente precisa dar
pedir para a gente acelerar um pouquinho aqui para a gente tentar passar tudo. A história é apaixonante, né? A gente Apaixonante, vai lembrando de alguma coisa, busca outro fato, né? E isso empolga. vai remetendo a outros acontecimentos da história, né? Porque é uma história muito rica, evidentemente, né? Sim. A gente falava antes das mulheres, né? A gente citou a Julieta Bastioli em 48, depois a Dercy Furtado e a primeira vereadora negra, Tereza Franco, em 96, né? Então olha a distância histórica que isso acontece, né? Sim, a participação das mulheres vai crescer mais a partir da década de 90, assim, até hoje em dia nós temos bem mais vereadoras, né? A Tereza Franco foi a primeira mulher negra a ser eleita, ela já é falecida também, e ela teve uma grande importância justamente por isso, né? E ela era uma pessoa de classes populares também, né? Então isso dá uma grande representatividade à figura dela. Ela, inclusive, que dá nome também a um outro espaço da nossa Câmara, que é o T Cultural, né? O espaço T Cultural, com espaço de exposições artísticas, históricas, enfim, etc. Né? Inclusive, nós do Memorial estamos montando uma exposição em comemoração aos 250 anos da Câmara, baseados no livro que a gente vai lançar agora em setembro também, nesse espaço da Tereza Franco. O apelido dela era Nega Diaba, né? Que é um apelido bem interessante. Existem várias versões sobre esse apelido, mas ninguém sabe ao certo por quê. E, continuando nessa toada das mulheres, né, é apenas em 2004 que nós temos a primeira mulher presidente da Câmara, né, que é a Margarete Moraes, né? Vereadora Margarete Moraes. E nós temos na história da Câmara 4 vereadoras só que foram presidentes. Né? Teve a Celeste depois, Maria Celeste, a Sofia Cavedon e a Mônica Leal, que é a mais recente. Então, assim, se a gente for olhar de 2004 para cá, todas as presidentes mulheres foram de 2004 para cá, o que é um sinal bom de evolução, né, da participação feminina, mas ao mesmo tempo é meio triste se a gente olhar os quadros lá com quantidade de homens imensa. Assim. O tempo que decorreu para que isso pudesse acontecer, né? Nós tivemos nessa legislatura a maior bancada feminina, né, inclusive, né, de mulheres eleitas, né. Foram 11, né, mas de 36 vereadores, então a gente vê que ainda há um bom caminho a se percorrer nesse sentido, né. A gente teve também a maior bancada negra também, evidentemente, né, exatamente. Que foi uma grande conquista no sentido de representatividade da população na Câmara, né. Mas com certeza, assim, a gente está num processo, a gente está num ascendente aqui na Câmara, eu acho. E isso são fatos marcantes, são fatos históricos, né, que daqui a pouco em mais de 250, talvez estejamos lembrando disso que aconteceu nessa legislatura, né? Foi a legislatura que até aqui teve mais mulheres e que constituiu uma bancada negra, né? Exatamente. Eu acho que eu tenho uma visão positiva para o futuro da Câmara, justamente por causa desse processo de ascensão das chamadas minorias políticas, né, digamos, né, que as mulheres numericamente nem são minoria, né, mas o minoria aí que está o contraditório. Isso que é o contraditório, minoria política no sentido de ter menos poder de ação na estrutura social pela configuração da nossa sociedade, né. Infelizmente, os homens têm muitos privilégios, né, e acabam historicamente ascendendo a cargos de poder mais que as mulheres, mas isso está mudando bastante. Outro grupo de minorias também que anda sendo mais representado é o público LGBT, né? E nós temos também as mulheres trans também que agora assumiram cargos na vereança na última década, né? Então a gente tem a Luísa Stern, por exemplo, a Atena Roveda, que foi vereadora suplente, agora assumiu no ano passado, né? Então, é um processo de democratização bem legal que está ocorrendo aqui na Câmara. Né? Isso é bom, isso é ótimo. Né? A diversidade, a representatividade, né? São os atores, os personagens, né, que fazem a sociedade. Né? Então, ela estando representada no Legislativo, né? Isso é muito bom, né? Muito bom para o fortalecimento da democracia. Para a gente ir encaminhando o final aqui do nosso programa, Guilherme, queria que a gente também falasse um pouquinho. Claro que cada um, se a gente parar para pensar, que cada um desses fatos que a gente citou aqui daria um programa inteiro, né? A gente está dando alguns recortes na história aqui para tentar passar para o nosso telespectador um pouquinho de como é que foi, né, esse trajeto dos 250 anos da Câmara. Mas hoje a gente está aqui no Palácio Aloysio Filho, né, que é a atual sede do Legislativo, mas nem sempre foi aqui, né? A gente já trouxe lá no início, né, que o Legislativo não era nem em Porto Alegre, né, como se diz hoje, né, era em Viamão e tal. E a própria o processo
de evolução do Legislativo, ele teve como sedes físicas, né, outros pontos da cidade também, né? Aqui, se a gente for olhar num contexto histórico, é recente também, né? Nos anos 80 aqui, né, que veio, a gente tem o Palácio Aloysio Filho, né? Exatamente, isso é uma trajetória bem pouco conhecida, eu acho, até, que as pessoas não sabem normalmente, né? Eu, por exemplo, aqui com a pesquisa no memorial que eu fui entender todo esse processo histórico, né? Então a primeira sede da Câmara, lá em 1773, né? Nós não temos muita documentação histórica precisa, né? Mas ao que tudo indica, era um prédio alugado, né? Que ficava próximo da região central da cidade. Naquela época também a região central da cidade era a cidade, né? Era a própria cidade. Era a própria cidade. Né? Hoje em dia a gente vai lá do Sarandi, Rubem Berta até Ulami, né? Mas é um município bem grande, mas na época era, como eu falei, a população de 1.000 e poucas pessoas, né? Depois de um tempo, né, no segunda metade do século XIX, nós temos um prédio, tá, que ele fica hoje em dia onde é a Praça da Matriz, né? A Praça Marechal Deodoro, que é o nome oficial, mas todo mundo chama de Praça da Matriz. Né? Esse prédio, ele é um prédio gêmeo ao do Palácio do Teatro São Pedro. Ele foi construído, os dois foram construídos como prédios basicamente iguais, né? O Teatro São Pedro sempre sendo o Teatro São Pedro, e ali o outro prédio era o prédio da Câmara. A Câmara, se eu não me engano, esse prédio é construído em 1864, né, século XIX, mas a Câmara ficaria por um tempo, né, mas esse prédio ele não existe mais, né. Quem já foi ali na Matriz deve olhar, mas não tem um prédio igual do São Pedro, né, porque no século passado, acho que por volta de 1950, por aí, esse prédio pegou fogo, né. E ele não existe mais, no lugar dele está o Palácio da Justiça, onde hoje em dia fica ali do lado do São Pedro, né? A Câmara, a partir de 47 daí, né, ela passa por um período curto, né, de 47 a 49, 3 anos ali. Ela fica no Paço dos Açorianos, onde é a chamada Prefeitura Velha ali, né, que hoje em dia até virou um centro cultural, né? Não é nem mais onde o prefeito fica. Do lado do mercado, né? Do lado do mercado, exatamente. Então a Câmara ficou ali por um breve período, e depois, a partir de 49, ela fica no edifício José Montauri, que a gente já citou aqui, né? Que é um prédio bem grande que fica atrás da Prefeitura Velha, que é o chamado prédio da Prefeitura Nova, né? A Câmara fica ali por muito tempo, até que em 1986, ela fica uns 3 meses, assim, mais ou menos, um período bem curtinho no Centro Municipal de Cultura, na Érico Veríssimo. E aí, finalmente, em 86, no mesmo ano que ela vai para o Centro Municipal de Cultura, ela vem para o Palácio Aloysio Filho, aqui na Avenida Loureiro, né, da Silva, que é o prédio em que a Câmara está desde então. Finalmente, a Câmara tem um prédio próprio. Daí, né? Depois de ficar pulando de prédio para prédio, né? E, inclusive, o nome Aloysio Filho é uma homenagem a um grande vereador aqui da Câmara, né? Um vereador que foi do PTB, do Partido Trabalhista Brasileiro, foi presidente da Câmara, foi do MDB também no período da ditadura, que é o José Aloysio Filho, que tinha falecido poucos anos antes, né? Em 79, se eu não me engano, ele faleceu, o prédio ficou pronto em 86, foi dado em homenagem a ele, né? Esse nome, né? E é no Palácio Aloysio Filho que, a partir de então, década de 90 a 2000, que a gente tem essa maior democratização, então, que a gente estava falando, né, das mulheres e tal, e aumento da participação popular também, né? É a partir principalmente da Lei Orgânica de 1990, já aqui no Palácio Aloysio Filho, que mecanismos de participação popular, como a Tribuna Popular, né, que ocorre toda semana, né, nas sessões ordinárias, né, que é uma Tribuna Popular. Sim, a promulgada Lei Orgânica do município, né? Isso. A gente tem foto no acervo, na assinatura e tal. Então, a Tribuna Popular é um espaço que entidades da sociedade civil vêm lá para se manifestar, né, para falar de problemas, etc. E as audiências públicas também surgem a partir da década de 90, né, que são muito presentes nas comissões aqui na Câmara, né, que são lugares de ampla participação popular, né, que o povo vem aqui para discutir sobre temas que lhe cabem, né, que são de seu interesse. A Casa do Povo, né? A Casa do Povo. O prefeito era Alceu Colares, né, na inauguração do... Isso, era o Alceu Colares, muito bem lembrado. O Alceu Colares, que foi vereador na década de 60 aqui, né, e foi, posteriormente, o primeiro prefeito negro da história de Porto Alegre e o primeiro governador negro da história do Rio Grande do Sul, né. Saiu daqui da Casa do Povo também. Tá certo. Fez escola, né? Fez escola.
E curioso também, né, para a gente encerrar, né, o incêndio, né, os incêndios, né, percorreram, né, as mudanças da casa, né, primeiro lá no prédio ao lado do Teatro São Pedro, né, que pegou fogo, né, também, né. Sim. Então, Esses incêndios em prédios históricos aqui no Brasil são bem frequentes, infelizmente, né, e a Câmara também sofreu com isso, né. Perfeito. Bom, a gente conversou aqui com o Guilherme Falcão Goulart, que é mestre em ciência política, estudante de história e pesquisador do memorial aqui da Câmara de Vereadores. Guilherme, fala um pouquinho mais aqui para a gente encerrar, até dar um spoiler aí, né, sobre essas obras que o memorial está trabalhando, né, que vai lançar em seguida, uma já agora em setembro, né? Isso. Até para convidar o pessoal, né, despertar o interesse de que as pessoas também possam se apropriar dessas informações, dessas obras e tal, né? Sim, sim. Muitas das informações que eu falei aqui, principalmente de 47 em diante, né, são informações que foram muito resumidas aqui por mim, né, mas que estão contidas nesse livro que vai ter cerca de 350 páginas, livro bem grande que a gente está publicando agora em setembro, tá? Vai ter um lançamento oficial desse livro. A gente não tem a data específica ainda, mas vai ser divulgada, amplamente divulgada, né? Então é bom acompanhar sempre o site da Câmara, o jornal, TV Câmara também. A gente vai lançar junto com a exposição que é baseada nesse período que o livro trata, de 47 a 88 também, tá? E ela tanto a exposição quanto o livro vão ser lançados ali no Espaço Teresa Franco, né? Cultural, segundo andar aqui da Avenida Loureiro da Silva 255, que é o endereço do Aloysio Filho. E lá na exposição a gente está montando uma coisa bem bonita, assim, com muito acervo histórico, então a gente vai... Bacana. Pela primeira vez na história da Câmara, do Memorial da Câmara, a gente vai expor o material museológico que a gente tem acervo de ex-vereadores, como, por exemplo, a Julieta Bastioli, o próprio Aloysio Filho, material dele, o Pessoa de Brum, também, que foi um vereador importante, presidente daqui. Tem até acervo do Loureiro da Silva, que não foi vereador, mas foi prefeito. Então, a gente está organizando uma exposição de documentos, fotos bem marcantes, e de acervos pessoais como o do Clasmo também, que foi caçado, a gente tem esse material também. E o livro abarca as legislaturas, então, de 47 a 88, né? E está todo mundo convidado a prestigiar tanto o livro quanto a exposição. Maravilha, que belo trabalho aí, né, feito pelo Memorial, e vale a pena prestigiar, se apropriar das informações, porque é a história da cidade, a história do Legislativo, né? Você ficar por dentro desse trajeto histórico que aconteceu aqui na capital gaúcha. Fique ligado aí nas redes sociais, no site da Câmara, enfim, nos meios de comunicação aqui do Legislativo, porque tudo isso vai ser divulgado, né, Guilherme? Detalhadamente, dia, hora, enfim, para que você também possa participar de toda este lançamento aí, né? E lembrando, dia 6 de setembro, o aniversário de 250 anos do Legislativo aqui da capital. Guilherme, muito obrigado pela tua presença aqui, por dividir conosco esse teu conhecimento, né, o trabalho. Parabenizar o Memorial por todo esse resgate histórico que fez do Legislativo, importantíssimo para que as próximas gerações também possam trabalhar esse conhecimento, né, e fazer do Legislativo e da nossa cidade um lugar melhor cada vez mais aí para os próximos anos que virão pela frente, com certeza. Muito obrigado, Guilherme. Eu que agradeço a presença de novo. Venham prestigiar a Câmara, venham tirar fotos também para o concurso Selma Breitman, que é organizado pelo Memorial também, que é sobre a Câmara, né? Então venham aqui tirar fotos da Câmara, a Câmara está de portas abertas. Muito obrigado de novo. Então tá, com isso nós encerramos o TV Entrevista de hoje. A gente lembra a você que este e outros programas aqui da TV Câmara você pode acompanhar nas nossas redes sociais e também informações do Legislativo no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. A você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua audiência e você já sabe, a gente se encontra na próxima edição. Até lá!